Você pode se assentar, já quero convidar o pastor Mateus, que possa assumir aqui a palavra. É uma alegria para nós receber o pastor Mateus aqui. O contato já foi feito desde o retiro dos pastores, e ele de pronto aceitou esse convite para estar aqui com a gente. Eu tive a alegria de conhecê-lo lá, e agora a gente vai se conhecer mais um pouquinho aqui nesses dias. Então, pastor, fica à vontade, que Deus possa usar a sua vida poderosamente. Vamos orar pela vida do pastor Mateus. Senhor, obrigado pela vida do teu servo. Obrigado porque ele é homem de Deus. Obrigado porque o Senhor o chamou para uma obra, para um ministério. E obrigado pela vida dele aqui conosco nesses dias. Que nós possamos, ó Deus, ouvir a tua voz e que ele possa ser bênção aqui nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Quero desde já agradecer ao pastor Adriano por todo o carinho, tanto a mim quanto a minha esposa. Vim acompanhado da minha esposa, a Rosinha, está ali. Eu quero agradecer ao pastor Adilson também por me receber em sua casa nessa noite, na igreja. Espero que sejam dias abençoados, onde Deus possa falar ao nosso coração, como já tem falado desde o início desse culto, através das músicas, através de tudo aquilo que nós já temos experimentado. Quero convidar você a abrir sua Bíblia, já deixar aberta no livro de Juízes. É o livro que nós vamos caminhar, é o texto que nós vamos caminhar nessa noite. Mas enquanto você abre a sua Bíblia, logo que o pastor Adriano me fez o convite, eu conversei com ele, eu guardei uma frase que ele disse para mim no WhatsApp, na nossa conversa. Eu falei assim: pastor, compartilha comigo um pouco das suas expectativas da igreja, o que vocês estão esperando para esses dias. E ele disse o seguinte para mim: temos que frisar a importância de termos nossas forças renovadas em Deus, que é a nossa fonte de vida. E aí eu comecei a pensar sobre exatamente esse movimento de termos a nossa fonte recarregada, de termos a nossa vida, a nossa bateria recarregada. E eu comecei a pensar sobre isso, e algo veio à minha mente. Afinal de contas, nós estamos aqui nessa noite, e a grande parte do grupo que está aqui são jovens e adolescentes. E aí eu comecei a pensar o quanto será que é necessário que jovens tenham as suas forças renovadas. Eu fiquei pensando, eu trabalhei com jovens e adolescentes diretamente, pastoreando jovens e adolescentes durante 10 anos, numa igreja em Vila Velha, e eu fiquei pensando: meu Deus, se recarregar um pouco mais a bateria daquele povo que eu caminhava, ou que jovem, eu acho que eu não ia dar conta, né? E aí eu fiquei pensando quanto jovem e adolescente já naturalmente tem, mas será que é necessário de verdade recarregar a força de jovens e adolescentes? Sabe por que eu estou perguntando isso? E essa crise, uma boa crise, porque crises são boas, tá, meu irmão? Crise nos aproximam de Deus, na maior parte das vezes, se nós soubermos lidar bem com as nossas crises, e ainda mais jovens e adolescentes que vivem de tempos em tempos crises. Eu comecei a pensar sobre isso, e vem à mente o texto de João, 1 João, eu escolhi os jovens porque eles são fortes. Aí, tive dificuldade, porque se a palavra de Deus diz que o jovem é forte, e eu sou jovem, eu me considero jovem ainda, tenho só 38 anos, então sou jovem ainda mais de acordo com a divisão da Juventude Batista Brasileira, eu ainda sou jovem pelo menos mais 2 anos, e aí então, por que não é necessário que jovens e adolescentes tenham as suas forças renovadas? Porque não sou eu que estou dizendo, é a palavra, a Bíblia diz que o jovem é forte, isso diz respeito à nossa identidade. Deus imprimiu em nós, e Ele disse através da sua palavra, que o jovem é forte. Então a primeira coisa que eu quero te dizer nessa noite, você que é jovem e adolescente, está aqui, que você guarde essa palavra: você é forte.
Amém? Você é forte, porque Deus disse que você é forte. E essa força tem a ver com a nossa identidade, mas também a ver com a nossa missão, com o nosso propósito, porque nós somos empoderados pelo Espírito Santo, como o pastor Adriano falou aqui, para algo. Então a gente é forte, porque Deus diz que a nossa identidade é forte, e a gente também é forte, porque a gente é empoderado pelo Espírito Santo para exercer a nossa missão no mundo. Atos capítulo 1, versículo 8, vai dizer que nós recebemos o poder para sermos testemunhas do Senhor em toda a Judéia, Samaria, Jerusalém, até os confins da terra, Rio Novo do Sul, em Jacaraípe, e eu não vou me arriscar, como meu amigo Gustavo ali, a dizer todos os lugares, mas eu já vi que tem muitos lugares aqui representados. E Deus te deu força para que você seja um instrumento dEle aonde você está. Você crê nisso? Amém, eu creio nisso. Então, por que a gente tem deixado que essa verdade se perca na nossa vida? Porque jovens e adolescentes que são fortes por causa da sua identidade, por causa da sua natureza missional do Espírito que habita em nós, por que a gente tem falhado enquanto juventude? Por que nós temos falhado nessa realidade de sermos uma juventude carregada, forte? Eu sou alguém que eu gosto muito de filmes, e particularmente do universo de heróis. E aí eu comecei a pensar sobre a Kryptonita, pastor Ronaldo. E a Kryptonita, ela tem um poder. Para você que está zero entendendo, eu vou rapidamente tentar te explicar, legendar para você o que é a Kryptonita. Alguém não sabe o que é a Kryptonita aqui? Levanta a mão, por favor. Só a minha esposa, olha só, eu nem combinei com ela em casa. Que vergonha para mim, né? Que eu nem combinei com ela, podia ter nem combinado. Mas então todo mundo sabe, a Kryptonita é aquilo que enfraquece o super-homem. E aí, assim como nós que somos jovens, que recebemos então uma força que habita em nós, que diz respeito a quem nós somos, temos permitido que kryptonitas roubem a nossa força, roubem aquilo que nós recebemos, pastor Adriano, que nos capacita a viver a nossa vida e a nossa caminhada e a nossa espiritualidade. A gente precisa então, e o texto nessa noite vai nos ajudar a identificar aquilo que tem nos conduzido e como sair desse lugar de esgotamento. Hoje, nessa noite, nós vamos falar sobre essa identificação, o porquê muitas vezes e como sair desse lugar de esgotamento. Porque é isso que a gente faz, quando a gente está com a carga baixa, antes de começar o culto, eu estava ali, antes de orar, tinha um irmão ali preocupado, ele precisava de um carregador, precisa de um carregador C para carregar ali, porque ele estava preocupado, porque ele precisava exercer alguma coisa, e precisava desse. É isso que a gente faz, no nosso celular, nosso tablet, nosso computador, é isso que a gente faz, até carro hoje em dia, a gente carrega, né? Mas é isso, a gente precisa identificar, para a gente sair desse lugar. E aí eu queria então, como eu falei, que nós abríssemos então ali no texto de Juízes capítulo 15. A gente vai ler a partir do versículo 18, e a gente vai falar sobre esgotamento. Esgotamento para uma sociedade, para uma geração cansada. Cada vez mais jovem, pastor Adilson, cada vez mais jovem, cada vez com menos idade. A gente que lida pastor, a gente lida em gabinete, a gente atende jovens, a gente atende adultos, e a gente percebe o quanto cada vez mais cedo a gente tem que lidar com pessoas que estão nesse estado de esgotamento, cansadas, sobrecarregadas, frustradas, com tão pouca idade, com tanta pouca caminhada, jornada na vida. Por que isso acontece? A gente precisa identificar isso, para a gente sair desse lugar, para a gente ser carregado, para a gente recarregar. Primeiro a gente precisa reconhecer que a gente precisa ser carregado. E aí a gente vai ler então a partir do versículo 18, e o texto vai dizer o seguinte para a gente, é a respeito da história de Sansão, um trecho, da sua história, e o texto diz assim: Sansão estava com muita sede
e clamou ao Senhor: deste pela mão do teu servo esta grande vitória, morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos? Deus então abriu a rocha que há em lei e dela saiu água. Sansão bebeu, suas forças voltaram e ele recobrou o ânimo. Por esse motivo essa fonte foi chamada de Ancoré, e ela ainda está lá, em lei. Existe uma pesquisa que diz que 98% dos brasileiros dizem que estão com algum nível de cansaço ou estresse. Desses 98%, a maioria tem entre 20 e 29 anos. Cansados, frustrados. E tudo isso por quê? Por causa da preocupação em excesso, por causa das experiências, por causa das inseguranças, por causa da sobrecarga de atividades, a mudança de rotina. Tudo isso vem somando e vão nos levando a esse lugar, e a algo muito parecido com o que Sansão estava vivendo nesse contexto. O contexto dessa história, eu gosto sempre de situar o texto, para a gente entender onde a gente está, e o texto que a gente está lendo. Sansão estava nesse momento, e ele tinha acabado de viver uma situação de alto estresse, de alta frustração. Se você for no primeiro verso desse capítulo 15, a gente vai ver que Sansão chegou à sua casa, à espera de encontrar a sua mulher, e a sua mulher tinha sido dada a outra pessoa. Essa é uma das maiores frustrações que eu acho que alguém poderia enfrentar. Eu fiquei pensando, eu chegando na minha casa, e a Rosinha não está lá, está sendo entregue a outra pessoa. Eu não ia gostar nem um pouco disso. E eu fico imaginando essa frustração que ganhou o coração de Sansão. Talvez você chegou aqui nessa noite, e talvez você esteja vivendo hoje, num momento da sua vida, de extrema frustração, porque você tem gerado expectativas, você tem gerado sonhos, você tem feito grandes coisas, e parece que as coisas não saem do lugar, parece que você só vê dificuldade. Eu não sei quantos de vocês já viveram a experiência, às vezes passar uma semana, de fazer tantas coisas, e no final parece que você não fez nada. Já teve essa experiência? Fazer, ir para lá, ir para cá, e no final parece que você não fez absolutamente nada, que você deveria ter mais 30 dias naquela mesma semana, para você fazer tudo aquilo que você se propôs a fazer, tudo aquilo que seu coração gerou para você fazer. E é exatamente essa experiência que torna para nós, e se apresenta para nós como fonte de esgotamento. Sansão viveu esse momento, e qual foi a atitude de Sansão? E é a mesma atitude que muitos de nós faz. Sansão, diante daquela experiência de frustração, como a maioria de nós vive na nossa caminhada, ele resolveu acertar as coisas na vida dele, como ele achava que tinha que fazer. O que ele fez? Primeira coisa, ele incendiou a colheita dos caras que tinham levado a sua esposa. Ele, não satisfeito, depois ele foi preso. Se você for ler o texto, capítulo 15 todo de Juízes, é isso que acontece. Ele foi depois preso, ele saiu daquele lugar que ele estava preso, ele pegou uma queixada de jumento. Essa é a famosa história da queixada do jumento. Ele pega uma queixada de jumento e acaba com todo o exército, com os filisteus que estavam ali naquele lugar. A gente precisa entender que muitas vezes a forma como a gente quer resolver os nossos conflitos não ajudam em nada, porque a gente quer resolver os conflitos da nossa vida e as nossas frustrações a partir da nossa própria estratégia, a partir do nosso próprio recurso, a partir do nosso próprio jeito. Mas o texto de Isaías capítulo 40, o texto versículo 31, que é a divisa desse congresso, vai dizer que aqueles que não se cansam e que renovam suas forças, não são aqueles que resolvem fazer e lidar com a vida, a partir da sua própria experiência, da sua própria capacidade, mas são aqueles que são e confiam no Senhor. Porque os que confiam no Senhor renovam as suas forças. E a primeira realidade que a gente precisa entender é se a gente tem escolhido caminhos
para a nossa vida, que ao invés de nos tirar da frustração e do esgotamento e do cansaço, tem alimentado isso ainda mais. Se os nossos comportamentos, os nossos hábitos têm aumentado ainda mais esse lugar, se a gente tem permitido com que o sistema, com que as expectativas das pessoas, as nossas próprias expectativas, aumentem ainda mais algo que já é tão comum em nosso meio, porque naturalmente o mundo já vai exigir de nós mais do que a gente é capaz de dar. Por isso que a gente precisa da ajuda do Espírito e da força que vem do Senhor para lidar com os desafios da vida. Porque a vida é um completo mar de desencontros. A vida é desencontro o tempo inteiro. O autor de Eclesiastes vai dizer que a vida é só vaidade, que a vida não tem sentido nenhum. E eu já estou dizendo para você desde cedo, para você entender que a vida não faz sentido nenhum. Você vai depositar a sua vida sobre uma coisa, você vai achar que é aquilo que vai resolver seu problema, e não vai ser. E aí você vai ter que encontrar outra coisa, e você vai passar a sua vida inteira atrás de algo que possa te satisfazer por completo e plenamente. De caminho em caminho, mas o provérbio vai dizer que há caminhos que para o homem parecem caminhos de vida, mas são caminhos de quê? De morte. Quero dizer para você, jovem adolescente, para você reconhecer e perceber quais são os caminhos que você tem escolhido para lidar com os desafios da vida. Porque a vida vai colocar diante de nós desafios, e cada vez maiores, cada vez maiores. Eu fico pensando, quando eu era adolescente, eu reclamava da vida. Se eu pudesse voltar, né? Com 15 anos. Porque a vida é isso. E se a gente não aprender a lidar com a vida desde agora, a gente vai lidando, e os problemas vão se tornando maiores, e as frustrações, e os desencontros da vida, como somos de Sansão, vão se tornando cada vez maiores, e a gente vai cada vez mais entrando num buraco sem saída, achando num caminho de esgotamento, como é a nossa geração hoje, uma sociedade de cansaço, uma sociedade esgotada, sobrecarregada e frustrada. Mas o esgotamento, ele não é um lugar para nós repousarmos de maneira longa, porque a palavra de Deus vai dizer que existe um jeito para sair desse lugar. Existe uma forma da gente lidar com o esgotamento, da gente ser recarregado. Existe um jeito, existe um caminho certo, existe um bom comportamento, um bom hábito para a gente sair desse lugar de esgotamento, de cansaço, para a gente sair desse lugar e a gente de fato ser recarregado. E é isso que o texto vai nos ensinar nessa noite, nessa sexta-feira. A gente vai nos aprofundar nesse desafio de sair do esgotamento, porque aí sim amanhã a gente vai nos aprofundar num texto que vai falar sobre esse empoderamento, para a gente ser cheio, mas primeiro a gente precisa sair desse lugar. E o primeiro ponto, o primeiro ensino desse texto para mim, é que se a gente não reconhecer que essa é a nossa condição, a gente não vai sair desse lugar. Se a gente não reconhecer que a gente sozinho só vai nos conduzir a esse lugar, a gente não vai conseguir sair de lá. Tem uma expressão que diz assim, o pior cego é aquele que não quer ver. Essa é a grande verdade. Tem muita gente achando que está tudo bem, ou querendo dizer que está tudo bem, quando na verdade não está. A gente tem hoje ferramentas que cada vez mais nos levam, nos conduzem a esse lugar, que aumentam ainda mais, por exemplo, as redes sociais. As redes sociais são muito legais, eu gosto de rede social, eu tenho Instagram, eu gosto. Eu parei no Instagram, eu não tenho mais nenhum, que eu sei que tem um monte, né, TikTok, tem um monte, eu parei no Instagram. Mas os sentimentos muitas vezes gerados por essa imersão, dessa cultura, fazem muitas vezes mal, e a gente quer criar um personagem, a gente quer criar uma imagem, para aparentar que está tudo bem, quando na verdade não está.
A gente olha para o Instagram, não sei, você já passou por isso, eu já passei por isso, todo mundo aqui, se for realmente sincero, já passou por isso. Olha o Instagram de alguém e fala assim, dá aquela pontinha, né? Por que eu não estou vivendo isso aqui agora? Eu queria estar vivendo isso. E essa comparação, esse olhar para o outro, para a vida que o outro está levando e que eu não estou levando, aumentam ainda mais essa frustração. Mas a gente precisa entender e reconhecer que o primeiro passo para a gente sair e ser recarregado é entender que a gente sozinho não vai dar conta e que a gente precisa de algo que vai além de nós mesmos para lidar com a vida. Sansão, o grande homem, o forte, o poderoso, e chegou um momento da vida dele que ele reconheceu que ele estava cansado. Meu irmão, se até Sansão reconheceu que estava cansado, quanto mais eu. E a Bíblia é cheia de homens e mulheres, grandes homens e mulheres da Bíblia, da história, e que precisaram reconhecer em algum momento a sua vulnerabilidade, a sua fraqueza, a sua humanidade, saber que sozinhos eles não davam conta. A gente pode dizer que Elias, a gente pode dizer Jeremias, o profeta chorão, com um sentimento de insegurança, Jonas que pede para que Deus tire a sua vida, o próprio Jesus, o Cristo, num momento ele reconhece e demonstra a sua humanidade, quando ele transparece ali diante da cruz, da proximidade da cruz, e ele fala, se possível, afasta, mas seja feita a tua vontade. Mas naquele momento Jesus demonstra a sua humanidade. A gente precisa aprender a se mostrar fraco. E eu estou dizendo isso para uma geração que aprendeu a dizer que não tem problemas. Há uma geração que tem dificuldade em reconhecer as suas fraquezas, as suas limitações, que tem dificuldade de se mostrar vulnerável, porque a gente está numa verdadeira selva, onde todo mundo, onde o seu colega do lado, na verdade não é um adversário. E você não pode em nenhum momento demonstrar fraqueza. Desde pequeno, você está sempre competindo, você tem que aparecer mais, você tem que ser mais visto, você tem que ser mais seguido, você tem que conquistar aquele lugar, e você vive a sua vida de busca em busca. Mas a gente precisa entender que vivemos em um mundo onde a gente precisa aprender a reconhecer as nossas limitações, porque a gente é limitado. E quando a gente reconhece que a gente é limitado, a gente abre a possibilidade para que a gente receba algo que não vem de nós, para que a gente possa lidar com a vida. Sansão, ele reconhece, fala assim, olha, eu estou fraco, eu estou cansado, eu estou com sede, e eu vou morrer aqui, se Deus não fizer alguma coisa. Se Deus não me tirar desse lugar, esse é o meu fim. A gente precisa aprender a reconhecer a nossa condição, se a gente quiser ser livre do esgotamento. Porque é nessa hora que Deus entra. É quando o ordinário não é mais suficiente, é a hora que o extraordinário acontece. O milagre só acontece em momentos difíceis. Nos momentos fáceis a gente não precisa de milagre. Naquilo que a gente é capaz de lidar, um milagre não é necessário. Mas o milagre, ele é uma realidade quando a gente reconhece que a gente não tem mais de onde tirar forças. Quando a gente não tem mais de onde tirar os recursos. Quando a gente não tem mais de onde tirar a possibilidade de sair desse lugar. Quando o celular está descarregado, o que você faz nele? Carrega. Porque se você não carregar, ele não vai sair daquele lugar sozinho. Tem muita gente querendo se carregar sozinho, sem perceber que não vai ser capaz. A gente precisa reconhecer e se desarmar. A nossa geração precisa se desarmar das nossas verdades, dos nossos absolutos, das nossas impressões, daquilo que a gente acha que sabe. A gente acha que sabe tudo, a gente acha que sabe demais, a gente acha que sozinho vai dar conta. Mas a gente precisa aprender a reconhecer as nossas vulnerabilidades, porque o orgulho é o maior empecilho para que a graça de Deus
se manifeste na nossa vida. Timothy Keller vai dizer que o maior pecado é o pecado do orgulho, porque é um pecado que nos leva a vivermos independentes de Deus, a gente achar que vai dar conta sozinho, e a gente não dá conta, isso vale para você adolescente, isso vale para você jovem, sozinho você não vai dar conta, então a gente precisa aprender a reconhecer, e a chave para isso, como eu falei, é em Deus. O texto vai dizer ali em Juízes capítulo 18, que no momento que Sansão reconhece que ele não sabia como lidar, e que o resultado daquele contexto seria a morte para ele, porque ele estava completamente esgotado, cansado e sobrecarregado, frustrado, e não havia mais saída para ele, é nessa hora que ele recorre a Deus, e é nessa hora que Deus opera um milagre. O texto vai dizer no versículo 19, que Deus abriu uma rocha, e dela saiu água. Quando a gente reconhece que a gente chegou no nosso limite, Deus chega e faz o que só Ele pode fazer. 2 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo vai dizer que quando a gente é fraco, a gente se torna forte. Quando a gente reconhece que a gente é fraco, quando a gente reconhece que a gente não dá conta, é que a gente recebe algo que nos coloca nesse lugar. Deus fez brotar ali naquele lugar uma fonte que trouxe vida e ânimo a Sansão. Aquele lugar, que era um lugar de frustração, se tornou um lugar de esperança. Aquele lugar, que era um lugar de esgotamento, se tornou uma fonte de refrigério. Eu quero dizer para você, jovem adolescente, nessa noite, que se você chegou aqui nessa noite, cansado, desanimado, frustrado, talvez já tomou tanta paulada da vida, que você não consegue olhar para frente e encontrar esperança para absolutamente nada. Eu quero te dizer que esse lugar de desânimo, de esgotamento, com a força e com a presença do nosso Deus, pode se tornar um lugar de esperança. Porque esse é o nosso Deus e é isso que Ele é capaz de fazer. Ele é capaz de abrir uma fonte naquilo que não existe, numa pedra. E é interessante que o texto vai dizer no versículo 19, que essa fonte ainda está lá. E eu gosto de olhar para os detalhes do texto. Às vezes a gente lê o texto e a gente deixa passar alguns detalhes que são fundamentais para a gente alcançar a profundidade do texto. E eu gosto de imaginar, eu tenho essa convicção, de que nada está na Bíblia por acaso, não tem nada na Bíblia por acaso, se está aqui, é porque tem alguma coisa para a gente aprender com aquilo, e o texto vai dizer que aquela fonte ainda está lá, o texto podia ter acabado aqui, Sansão bebeu, suas forças voltaram, e ele recobrou o ânimo, pronto, ia ser uma história linda, maravilhosa, Sansão chegou cansado, esgotado, recorreu a Deus, porque ele reconheceu a sua fraqueza, Deus chegou, fez um milagre, abriu a pedra e transformou aquilo numa fonte, ponto, não precisava de mais nada, se a gente olhar, mas o texto vai dizer, que aquela fonte ainda está lá, sabe que o fato de dizer isso no texto para mim diz, que a gente pode de fato colocar a nossa vida, a nossa esperança em Deus, para que Ele renove e recarregue nossas forças, porque aquilo que Ele faz permanece. A gente vive numa vida com... Você já tentou carregar um celular com um carregador falsificado? Eu já tentei, passei raiva, com um carregador quebrado, você coloca lá, com a expectativa que seu celular vai ser carregado, você vai fazer suas coisas, aí você vai fazer suas coisas, quando você vai, depois de 1 hora, você chega lá, o que acontece? Não carregou nada, ou você deixa carregando a noite inteira, para de manhã você precisa sair apressado para casa, de casa para resolver alguma coisa, para a escola, ir para a faculdade, para o trabalho, e não carregou nada, porque a gente coloca a esperança naquilo que não resolve o nosso problema de verdade, e aí a gente fica de carregador em carregador, de tomada em tomada, de fonte em fonte,
Ah, não, a fonte que vai fazer a minha vida ter sentido são os meus amigos. É a saúde, é um bom emprego, é passar no vestibular, é passar no concurso, é casar, é ter filho, enfim, é ter um ministério na igreja. E você acha que são essas coisas que vão encher o seu coração? E não são, porque a única coisa capaz de encher o nosso coração e trazer sentido para a nossa vida é Jesus Cristo, e absolutamente mais nada. Então eu quero dizer para você nessa noite, jovem adolescente, se alguém alguma vez na sua vida disse que você precisa de mais alguma coisa para ser feliz, é mentira. Você precisa de Jesus, e trazer Jesus para a sua vida por completo, para que Ele faça todo o resto ter sentido. Eu cansei de lidar com o adolescente frustrado, porque colocou a sua esperança e o seu coração em alguma coisa, e aquela coisa, em algum momento da sua vida, não foi capaz de preencher o seu coração. Eu vou denunciar, como eu já falei a minha idade, né? Há muito tempo atrás tinha uma peça chamada O Ladrão da Alegria. Quem conhece essa peça, Ladrão de Alegria? Pouquíssimas pessoas. A história é mais ou menos, tinha uma pessoa que ela tinha um coração, não é isso? E ela guardava aquele coração e não entregava para ninguém, e ela guardava e ela falava, eu não vou entregar esse coração para ninguém. E aí de alguma forma chegava alguém com alguma proposta, não, eu vou cuidar bem do seu coração, fique tranquila, pode me entregar ele. E aí a pessoa entregava o coração, o que a pessoa fazia? Amassava, rasgava, e aí iam aparecendo vários personagens. No final daquela história, o coração daquela pessoa, daquele personagem, estava completamente destruído. A gente tem entrado no esgotamento e tem alimentado esse esgotamento, porque a gente tem entregado a nossa vida e o nosso coração para aquilo que na verdade só tem aumentado ainda mais, para relacionamentos, para pessoas, para coisas e lugares que só tem aumentado ainda mais o nosso distanciamento dessa vida abundante e plena, extraordinária, eterna, que o Senhor nosso Senhor Jesus promete. A fonte está lá. Os céus passam, a terra passa, mas as palavras do Senhor jamais passarão. É isso que o texto vai dizer. A fonte de sanção permanecer para nós é um lembrete de que as promessas de Deus são eternas. Por isso que Isaías vai dizer, os que confiam no Senhor, eles correm, eles andam e não se cansam, eles voam mais alto, eles vão mais longe. Sabe por quê? Porque eles entregam a vida deles ao único que é capaz de recarregar de uma vez por todas. Imagina se eu pudesse te dar um carregador, meu amigo, que você carregasse só ele uma vez e nunca mais você precisasse carregar. Você ia querer fazer qualquer coisa para esse carregador, é ou não é? Eu ia querer. Esse carregador da vida, ele está diante de nós nessa noite. Essa fonte é só uma imagem que projeta a verdadeira fonte, que é Jesus. Essa fonte de Encoré é apenas um arquétipo, é uma figura que aponta para verdadeiramente a verdadeira fonte de água viva, porque é o próprio Jesus que diz isso, em João capítulo 4, quando ele encontra aquela mulher samaritana, uma mulher falida, frustrada, envergonhada, que ia no pior horário buscar água, porque ela não queria que ninguém a visse. Talvez a gente está nesse momento da vida, a gente está tão cansado, a gente está tão sobrecarregado, sem paciência, a gente não consegue lidar nem com as pessoas, a gente quer ficar sozinho. Você já chegou nesse lugar? Se você pudesse, só ficava trancado no seu quarto, trancado em casa, sem querer dar bom dia para ninguém. Essa era a história dessa mulher. Ela não queria ser vista, ela não queria ser encontrada. Ela foi no pior horário, no horário do sol mais quente. E aí Jesus chega diante dela e fala o seguinte: olha, eu sou a fonte, que se você beber dessa fonte, você nunca mais terá sede. E essa fonte está diante de nós, a fonte que pode mudar a nossa vida por completo e recarregar a gente de uma vez por todas e fazer com que a nossa vida verdadeiramente tenha sentido. Essa fonte é uma pessoa,
Essa fonte é Jesus. E pastor, como que você alcança? Como você encontra? Como você acessa essa fonte? Essa fonte não é um lugar, essa fonte não é uma coisa, essa fonte é uma pessoa, e para você encontrar e viver a partir dela, você precisa se entregar a um relacionamento, a uma relação de amor, de intimidade, de obediência, de entrega. É isso que vai nos tirar do esgotamento, é isso que vai recarregar a nossa força, é uma vida genuinamente entregue a Jesus Cristo de Nazaré, a fonte da água viva, a fonte eterna, que enche a nossa vida e nos recarrega de uma vez por todas. Jesus é aquele que torna possível a gente se reencontrar com a vida, com o ânimo e com a alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O texto de 1 João vai dizer o seguinte: jovens, eu vos escolhi porque vocês são fortes, porque vocês têm vencido o maligno, porque o que está em vocês? O que o texto vai dizer lá? O que está em vocês? A palavra do Senhor está em vocês. A palavra é a Bíblia, óbvio que a palavra de Deus é a Bíblia, mas a palavra também é o Deus encarnado, porque João capítulo 1 vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e o segredo da força da juventude está em vidas rendidas ao Senhor Jesus, fazendo com que esse Jesus permaneça e encontre lugar, como o Apocalipse vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar, eu vou cear, e eu vou tornar tudo aquilo que estava morto, vivo, aquilo que estava cansado, cheio de vida novamente. Deus pode e quer te levar, guarda isso, Deus pode e quer te levar a ser aquilo que você ainda não é. Deus pode levar você a fazer aquilo que você ainda não é capaz de fazer. Deus é capaz de te levar a lugares que você ainda nem foi, nem é capaz de imaginar que é capaz de chegar. Esse é o nosso Deus, capaz de nos levar a viver uma vida que a gente nem sabe ainda que é capaz de viver. Eu não sou nada, mas Jesus é. Eu não tenho, mas Jesus tem. Eu não posso, mas Jesus pode. Ele quer encher o seu coração e te recarregar, te livrar desse lugar, assim como foi com Isaías, com Sansão, e assim como Isaías vai dizer: os que confiam no Senhor renovam as suas forças. O versículo 20 do capítulo 15 de Juízes, ele vai dizer que Sansão, depois desse tempo, ainda liderou por mais 20 anos. Sansão achou que tinha acabado, mas a fonte veio, recarregou, renovou as suas forças, e ele ainda teve mais 20 anos liderando o povo. Essa é a palavra que eu quero que você guarde nessa noite. Deus não te criou, Deus não gerou você para que você viva sem força, porque Ele te deu força, porque é isso que o texto vai dizer. Lembra do texto que a gente disse no início? É a nossa identidade. O jovem e a juventude, a força está em nós, na medida que nós nos rendemos a Jesus, e essa força habita e ela transborda de nós. É isso, essa força é a nossa identidade e o nosso propósito. Em Cristo Jesus, o verbo que liga sujeito a predicado, o verbo que faz a nossa vida verdadeiramente ter sentido, porque ele nos dá um propósito para que a gente possa viver, e esse propósito é viver para a glória do nosso Senhor Jesus. Você não foi criado para passar no vestibular, você não foi criado para namorar, você não foi criado para arrumar um bom emprego, para comprar uma casa, ter um carro. Você não foi criado para casar, para ter filho. Você foi criado para a glória do Senhor Jesus. Porque mesmo que algumas coisas dessas que eu falei, você nunca tenha, a sua vida ainda permanecerá extraordinária, porque ela está em Cristo Jesus, a fonte da água viva que nos tira do esgotamento.
Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você porque talvez você chegou aqui nessa noite e nem sabe como. Talvez essa semana tenha sido a pior semana da sua vida. Talvez hoje tenha sido o pior dia da sua vida. Talvez ultimamente você tenha olhado para a sua caminhada, as suas experiências, e você não tenha encontrado motivo para sorrir. Talvez assim como Sansão, você tenha vivido um momento de estresse, de cansaço, de frustração, de sobrecarga. E você chegou diante de um lugar e falou: olha, não tem mais para onde ir, não tem mais solução, é aqui que eu vou morrer, é aqui. Talvez como a mulher samaritana, você chegou aqui não querendo ser visto, não querendo ser encontrado, sabe lá como você saiu da sua casa para chegar até aqui. Mas eu quero te dizer nessa noite, que esse esgotamento, ele pode chegar ao fim, porque é Jesus, a fonte da água viva, que nos reconecta, nos recarrega, está aqui diante de nós, e Ele quer entrar na sua vida, e gerar vida em você, e através de você. E você jovem, você adolescente, adulto, você que está aqui nessa noite, que deseja ser recarregado, porque talvez esse seja o seu lugar, cansado, esgotado, eu quero orar por você. Talvez você tenha andado ansioso, preocupado, amargurado, não tenha encontrado mais prazer na vida. Talvez até você já tenha pensado que nem vale mais a pena viver. Vale a pena. Vale a pena porque o Senhor Jesus está diante de nós nessa noite. Eu quero orar por você, eu quero convidar você a ficar em pé, vir aqui à frente para a gente poder orar por você. Você que deseja ser recarregado, você que está cansado, esgotado, frustrado, eu quero orar por você. O nosso lugar é no altar. A gente cantou no altar de adoração. Jesus, Filho de Deus, é no altar. E assim como Sansão precisou reconhecer, a gente precisa fazer esse exercício. Eu gosto de fazer esse exercício, porque às vezes a gente precisa sair do nosso lugar, a gente precisa se movimentar, a gente precisa falar: ó Senhor, eu estou diante do Senhor, eu estou rendido, eu estou entregue, eu reconheço que sozinho eu não saio desse lugar, e eu preciso que o Senhor venha, assim como foi em Sansão, e abra de um lugar de esgotamento, uma fonte que encha a minha vida. Eu quero convidar você a vir aqui à frente, eu quero orar por você. Não tenha vergonha, não tenha medo, eu quero orar por você. Senhor Deus, nós estamos diante do Senhor nessa noite, assim como Sansão, reconhecendo, Deus, que muitas vezes, quando a gente tenta lidar com a vida do nosso próprio jeito, da nossa própria força, na força do nosso braço, a gente tem se colocado nesse lugar de sobrecarga, de esgotamento, de cansaço. Talvez as nossas expectativas, as nossas frustrações, os nossos desejos, vontades, anseios, Deus, as nossas falsas esperanças tem colocado a gente nesse lugar. Mas a gente reconhece nessa noite, se não for o Senhor que vier sobre nós e operar um milagre, nós continuaremos nesse lugar. O Senhor é a fonte, o Senhor é a fonte da água viva, que nos recarrega, que renova nossas forças, renova nossa esperança, renova nossa vida, nos faz olhar para frente
e ter a certeza de que ainda não terminou, que ainda não acabou, que ainda tem muito mais, que o Senhor tem muito mais para nós, porque o texto de Isaías vai dizer que nós vamos correr, não vamos nos cansar, nós vamos mais alto, nós vamos mais longe, porque é o Senhor e o Teu Espírito que vão nos conduzir a esse lugar. Abençoa essa juventude, abençoa esses jovens, adolescentes que estão aqui nessa noite, essas pessoas que estão aqui à frente, Deus, que o Senhor possa renovar o Teu Espírito, renovar, Deus, vir como essa fonte que jorra e que enche a nossa vida, enche o nosso coração de esperança, da certeza de que o Senhor, mesmo que tudo diga que não, mesmo que todas as circunstâncias, mesmo que todas as coisas digam que não, o Senhor diz que sim, porque a Tua palavra permanece, e assim como aquela fonte ainda permanece ali naquele lugar, nós sabemos que o Senhor Jesus permanece vivo, disponível, disposto a nos encher daquilo que só Ele é capaz de dar. Essa é a nossa oração, rendidos, entregues ao Senhor, em nome de Jesus que nós oramos, amém, amém. Jesus, quero declarar Teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em Tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar Teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que a esperança e liberdade. Clamo, Jesus, e o nome de Jesus é: Teu nome é cura, é poderoso, Teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar Teu nome. Pensa em tudo que foi falado aqui, sobre toda alma em depressão. Você pode ficar em pé aí no seu lugar. Declare, saiba agora, clame Jesus, clame Jesus. Teu nome é poderoso, Teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poder.
Agora é hora da gente declarar, pensando na palavra viva e poderosa que nós ouvimos aqui nessa noite. Somente através de Jesus nós temos essa autoridade, o Espírito de Deus sobre nós, a declarar sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa jornada acadêmica, os nossos amigos da faculdade, do colégio, o nosso trabalho, sobre a depressão, como nós acabamos de dizer agora, nós temos autoridade para dizer: sai agora em nome de Jesus. A tristeza, nós temos autoridade para dizer: sai agora em nome de Jesus. Tudo que tem paralisado você, em nome de Jesus, declare. Declare pelas ruas, sobre a escuridão, clame o santo nome de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. As vozes declarando: teu nome é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.